Fala, gente boa, tudo bem ou não? Seguinte, eu vim falar de dois assuntos aqui que estão gerando muitas dúvidas para as pessoas. O Bolsonaro está atuando em duas frentes, quer dizer, a defesa dele, os advogados dele estão atuando em duas frentes para tentar escapar de ser punido pelo STF em razão do 8 de janeiro, em razão da tentativa de golpe do Estado. Numa frente, ele está tentando, de todas as formas, tirar o ministro Alexandre de Moraes do processo, alegando parcialidade do ministro, porque no entendimento dos advogados de defesa do Bolsonaro, não tem como o Alexandre de Moraes ser vítima e julgador ao mesmo tempo. Na outra ponta, ele também pediu que anistia para os condenados do 8 de janeiro, o que pode beneficiá-lo de forma direta se ele também for condenado nesse processo, porque ele também é investigado pelo 8 de janeiro. Isso significa que se alguma das duas tentativas der certo, ele pode escapar de ser condenado pela justiça. E olha, com relação ao pedido de anistia, ninguém vai nem precisar obedecer ele. Ele mencionou lá os 513 deputados, os 81 senadores, que eles apresentassem uma proposta, um projeto de lei de anistia, mas nem vai ser necessário isso, por quê? Porque já existe um projeto tramitando, propondo anistia para os condenados do 8 de janeiro e para quem ainda está sendo investigado, ainda está sendo processado e ainda não foi julgado. Esse vídeo aqui vai falar das reais chances jurídicas do Bolsonaro escapar da cadeia com essas duas tentativas que ele está levando adiante agora. Tem muitas dúvidas sobre as reais chances dele conseguir tirar o Alexandre de Moraes do processo e também sobre a possibilidade de sair de fato uma anistia. Então eu vou falar disso. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República. Eu quero pedir para você sentar o dedo no like para viralizar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, também colabore sendo membro do canal, clicando aqui nesse botãozinho ou participando do financiamento coletivo que está aqui. E é ele que mantém esse canal no ar. A chave está aqui para você. Vamos nessa? Seguinte, então, Bolsonaro está tentando tirar o Xandão dos processos que o envolvem lá no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, ele já tinha entrado com um pedido para o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, para que ele afastasse o Alexandre de Moraes dos processos, porque, segundo alega a defesa, o Xandão não pode ser vítima e, ao mesmo tempo, ser o relator e o julgador de um processo. Por que vítima? Porque vocês lembram que descobriu que ele estava sendo monitorado pela turma da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, lá do Alexandre Ramagem? Tem inclusive uma troca de mensagens no celular do Mauro Cid, em que ele pergunta onde está o Alexandre de Moraes e um militar dá uma verificada e logo responde que ele estava em São Paulo, o que demonstra que ele vinha sendo monitorado, a localização dele vinha sendo monitorada pela ABIN paralela. Então, nesse caso, ele seria uma vítima. E como é que a vítima também pode julgar? Essa é a grande dúvida. Acontece que o Código de Processo Penal já prevê uma solução para esse tipo de situação. Está lá no artigo 256, esse aqui, ó, vou ler para você. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. O que isso significa? Significa o seguinte: o Alexandre de Moraes é o relator desses inquéritos desde 2019. O monitoramento dele é posterior a isso, aconteceu depois do início do processo. Significa que os investigados começaram a monitorar o juiz depois que ele já era o juiz da causa. E quando isso acontece, não tem suspeição, porque senão fica fácil, né? Você não quer ser julgado por um juiz, você vai lá, xinga o juiz, briga com o juiz, posta nas redes sociais xingamento ao juiz e depois alega que o juiz é seu inimigo. E para não permitir que o réu escolha o juiz que vá julgá-lo, é que o Código de Processo Penal prevê justamente o contrário, que se o réu ofender o juiz ou fazer alguma coisa contra o juiz, ele vai ser julgado assim mesmo por esse juiz, não vai ser afastado do processo. Então, a chance de acontecer o afastamento do Alexandre de Moraes agora está na mão do plenário do STF, porque o Jair Bolsonaro recorreu da decisão do Luiz Roberto Barroso, que negou o pedido dele, e agora todos os ministros vão ter que julgar. Mas com base no Código de Processo Penal, não é o Ricardo que está falando, é a lei, ele não deve ser afastado do julgamento, porque, como eu disse, ele já era o relator antes de tudo isso começar. Outro assunto que também está gerando muitas dúvidas é o seguinte: domingo, lá no Palanque, na Avenida Paulista, o Jair Bolsonaro pediu anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e também para aqueles que ainda estão sendo processados e que não foram julgados.
Diz ele que as penas são desproporcionais, que todo mundo era um monte de pobre coitado. Enfim, a gente não pode esquecer que esses pobres coitados tentaram explodir uma bomba num caminhão, esses pobres coitados incendiaram Brasília no dia 12 de dezembro. Naquela manifestação de domingo, ele quis dizer duas coisas. Ao colocar bastante gente na Paulista e ao pedir anistia, ele disse, nós somos fortes, hein? Nós temos muita gente. E a gente quer anistia para o 8 de janeiro. Esse foi o recado que ele deixou lá do palanque. Se anistiar os réus do 8 de janeiro, acaba anistiando o Bolsonaro junto, porque ele é um dos investigados por ser supostamente a pessoa por trás dos atos do 8 de janeiro. Existe uma investigação em cima de quem financiou, quem incentivou, quem articulou, e o Bolsonaro é um dos investigados. Então, se anistiar aqueles que já foram condenados pelo quebra-quebra, vai indiretamente anistiar também o Bolsonaro, que vai acabar se vendo livre desse processo. O Bolsonaro, então, ele pediu aos deputados e senadores, segundo ele a todos, os 513 deputados e 81 senadores, que apresentem um projeto de anistia, mas nem vai precisar, porque esse projeto já existe, já foi protocolado, em outubro do ano passado. E quem protocolou? Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do Bolsonaro e hoje é senador da República. Ele propôs um projeto que prevê justamente essa anistia, o projeto de lei número 5064 de 2023. E o que prevê esse projeto? Leio para você já. Fica concedida a anistia nos termos do artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, a todos que, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, tenham sido ou venham a ser acusados ou condenados pelos crimes definidos no artigo 359L e 359M do Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal Brasileiro. O que isso significa, esses dois artigos, 359L e 359M? Os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O projeto de lei também diz o seguinte, no parágrafo único: essa lei não alcança as acusações e as condenações pelos crimes de dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa, porventura ocorridas em razão das manifestações indicadas no caput desse artigo. O que isso significa? Que o quebra-quebra em si não seria anistiado, só seriam anistiados esses dois crimes, de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os crimes de dano ao patrimônio, que foi aquela quebradeira toda, o prejuízo que foi provocado aos cofres públicos, todos esses crimes continuariam sendo julgados normalmente, quem quebrou teria que pagar. Acontece que esses crimes têm pena muito menor do que o crime de golpe de Estado, que são considerados os crimes mais graves. Se, por acaso, esse projeto de lei for aprovado, as penas de quem já foi condenado, por volta de 17 anos, seriam reduzidas drasticamente, e também as pessoas que estão respondendo o processo ainda, que não foram julgadas, se livrariam dessa parte do processo, mas não se livrariam da outra. O projeto está em tramitação no Senado. Em que pé que está? Está na Comissão de Defesa da Democracia, nas mãos do relator. O relator é o Humberto Costa, senador do Partido dos Trabalhadores. Então, já começa que o relator tem um tempo que ele quiser para poder apresentar o relatório. Pode ser que demore, pode ser que fique parada na gaveta do Humberto Costa, que é do PT, por muito tempo antes de começar a andar. Mas mesmo que ande, ele tem que passar por todas as comissões do Senado, depois tem que ser votado e aprovado no plenário, daí ele vai para a Câmara e faz o mesmo caminho, passa por todas as comissões e também tem que ser aprovado no plenário da Câmara. Como não é uma PEC, não é uma proposta de emenda à Constituição, ele precisa também ser sancionado pelo Lula para poder valer. Se não tiver a sanção presidencial, não vale. E aí dificilmente o Lula vai sancionar um projeto desse. De qualquer maneira, se ele vetar, para derrubar o veto precisa de novo de um esforço bem grande do Congresso Nacional, porque precisa de maioria absoluta dos votos numa sessão conjunta que é realizada entre o Senado e a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional inteiro, e aí só depois de derrubar esse veto é que a lei poderia valer. E ainda assim ela pode ser judicializada e pode ir parar no STF, que vai julgar a constitucionalidade dela ou não. É um caminho muito longo que esse projeto tem que percorrer e eu acredito sinceramente que não sai, justamente pela dificuldade toda. A maioria dos deputados quer distância desse assunto. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau.